Se você travou sua coluna, você não deve fazer exame de imagem de forma precoce, ou seja, acabou de travar e já procurar algum hospital para fazer um exame de imagem, uma ressonância. Olha que interessante que esse estudo traz. Quando uma pessoa tem uma crise e ela faz já de imediato um exame de imagem, o tempo de recuperação dela dobra. Ou seja, uma pessoa que iria melhorar, por exemplo, em um mês, acaba demorando 2. Uma pessoa que iria melhorar em 2 meses acaba demorando 4 meses, quando comparado com aquelas pessoas que não fazem exame de imagem e optam somente por um tratamento conservador. Isso existe algumas explicações para isso acontecer. Uma das explicações é que a dor ela tem muito envolvimento com a parte emocional, com a parte cognitiva, com o medo que você tem em relação à sua dor, à sua coluna. Quanto maior o seu medo, mais o seu cérebro entende que tem algo perigoso naquela região e que precisa mandar dor como uma forma de proteção. Então a dor acontece não quando tem um dano grave, um dano real, uma lesão, mas quando a gente antecipa acreditando que de fato aquilo é perigoso e o nosso cérebro antecipa mandando dor como uma forma de proteção. Então uma pessoa que não faz exame de imagem, ela não descobre que tem uma possível hérnia, um possível desgaste, um possível desvio, coisas que fazem parte do processo de envelhecimento natural e não tem uma relação direta com a dor. E já as pessoas que fazem o exame de imagem de forma precoce acabam se deparando com a hérnia, acabam se deparando com o desgaste e por vezes os profissionais acabam botando um pouco mais de medo e a pessoa acha que a coluna dela está toda ferrada, que vai ter que precisar de uma cirurgia, por exemplo. Sem falar também nas implicações comportamentais que isso traz. Uma pessoa que agora descobre que tem uma hérnia, que tem um desgaste, que a coluna dela tem um desvio, coisa que já tinha há muito tempo antes da crise, só que ela só descobriu agora porque fez a ressonância, ela acaba se comportando de maneira diferente. Por vezes ela para de praticar a caminhada dela por achar, ou porque o profissional ali proibiu, achando que vai prejudicar a hérnia, que vai aumentar a hérnia, que vai pinçar a hérnia, por exemplo. Então, essas informações vão mudar a forma com que o paciente se comporta, vão mudar a forma com que o cérebro interpreta e acaba mandando mais dor, mais intensidade de dor na região. Então, percebe que fazer uma ressonância magnética, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o senso comum acredita, não vai facilitar a sua melhora. O estudo foi muito claro, o tempo de melhora dobra quando você faz um exame de imagem quando comparado com quem não faz um exame de imagem. Quando você não faz um exame de imagem e opta por um tratamento conservador de qualidade, a tendência é que você melhore mais rápido, que você não fica com aquelas crenças erradas acreditando que tem uma hérnia, que não pode se agachar. Você simplesmente pega o caminho da melhora. Quando você faz um exame de imagem, isso no estudo mostra também que aumenta os gastos dos pacientes, porque eles ficam fazendo exame de imagem, eles ficam buscando estratégias de tratamento, ficam fazendo procedimentos inadequados. Por exemplo, descobre que tem uma hérnia, mas por vezes não é nem aquela hérnia que está causando a dor. Aí ele quer tratar aquela hérnia e fica fazendo infiltração, fica fazendo o bloqueio da coluna, faz uma cirurgia, faz um tratamento para aquela hérnia e nada melhora a dor dele. Ou seja, o exame de imagem interrompeu o processo natural de melhora. Agora o paciente está indo para um outro caminho, está dobrando o tempo de melhora dele. Então o exame de imagem tem um efeito iatrogênico que prejudica a melhora do paciente. Então só um último recado. Se você tem uma crise de dor na coluna, você não tem perda de força na perna, a sua dor na coluna não se desenvolveu após de uma queda, você caiu da escada e bateu a coluna, por exemplo, não foi por conta disso. Se você não tem sangramento, não está vomitando, não está urinando sangue, você não está perdendo peso de forma inespecífica, ou seja, conjunto de sinais e sintomas que remetem a algo grave. Você simplesmente foi levantar algum dia, você foi pegar algum peso e deu um jeito na coluna, deu uma travada na coluna. Cara, isso não é sinal de algo grave. Por mais intensa que seja a dor, por mais incapacitante, por vezes a pessoa não consegue nem andar direito, isso não é sinônimo de ter algo grave. Logo, não é sinônimo de você fazer um exame de imagem, porque o exame de imagem ele serve principalmente para a gente descartar problemas graves como esses tipos de sintomas que eu comentei anteriormente.